Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar, o conceito intuitivo de limite e também de limites laterais. Bom, então vamos dar início ao nosso estudo com limites de funções, beleza? Então esse LIM significa que limite, né? É abreviado aqui para a gente. E aqui eu coloquei uma função específica, mas poderia ser qualquer outra função. Aqui coloquei a função 3x mais 1, né? E esse x aqui embaixo, setinha 8, significa para nós aqui na expressão do limite que o x está se aproximando do valor 8, né? Então, a pergunta aqui nessa questão aqui dos limites é o seguinte: à medida que x se aproxima de 8, 3x mais 1, essa expressão 3x mais 1, será que ela se aproxima de um certo valor? Né? Ou será que ela vai para infinito, ou menos infinito, ou fica alternando, não se aproxima de nada, né? Então vamos ver o que acontece quando x se aproxima de 8. Vamos ver o que acontece com essa expressão 3x mais 1. Bom, vamos pegar um número aqui relativamente próximo do 8, que é o 7,9, e trocar aqui no lugar desse x aqui, ó, pintado de azul. 7,9. Bom, 7,9 vezes 3, né, dá 23,7. Você pode calcular aí, né, porque 3 vezes 9, 27. Então tem um 7 aqui depois da vírgula. Vão 2. 3 vezes 7, 21. Com 2, 23. Então 23,7 mais esse 1, 24,7. Beleza. Agora vamos pegar um número aqui para substituir no lugar do x, mais próximo do 8 ainda. Mais próximo do 8. Então eu peguei o 7,99 para ver onde vai parar o resultado, né? Bom, 3 vezes 9 é 27, tem um 7 aqui, vão 2. Né? 3 vezes 9, 27, com 2, 9, e vão 2 de novo. 3 vezes 7, 21, com 2, 23, né? 23,97, mais esse 1 aqui da função, então 24,97. Bom, então vocês estão vendo que à medida que esse valor de x, né, aqui, multiplicado por 3, somado por 1, à medida que esse valor de x vai se aproximando de 8, olha só, 7,9, 7,99, a expressão toda parece que está se aproximando de um número, né? 24,7, 24,97. Então, que número é esse aqui que está chegando? Qual número, para qual número está tendendo? Ou seja, quando eu falo tender, se aproximar, né? Então, para qual número está tendendo essa função aqui, 3x mais 1, à medida que o x se aproxima, ou seja, à medida que o x tende a 8. Né? Então, no fundo, para responder definitivamente, nesse caso aqui, a gente pode simplesmente pegar esse x e substituir pelo 8. Tá? Então, vai ficar 3 vezes 8, mais 1. Então, vai ficar 24 mais 1, que é 25. Né? Então, nesse caso, a resposta é simplesmente 25. De fato, né, ó, 24,7, 24,97. Então, à medida que o x tende a 8, 3x mais 1 tende a 25, né? Então, esse foi o primeiro exemplo, né? E também aqui a ideia, o conceito intuitivo de limite de uma função. Claro que nem sempre vai ser fácil substituir o valor aqui, porque podem acontecer alguns problemas, como ficar 0 sobre 0 em algumas situações. Aí 0 sobre 0 a gente vai ter que simplificar as expressões para não ficar 0 sobre 0. Então esse aqui é um exemplo mais simples no qual você simplesmente substitui o valor de x por esse valor que está aqui embaixo, né? E calcula o resultado. O resultado é o valor do limite. Então esse aqui é o chamado, esse 25 é o chamado limite da função y igual a 3x mais 1, à medida que x, né, tende a 8, à medida que o valor de x tende a 8. Então, para calcular limites, a gente só substitui o valor de x tendo aqueles cuidados que eu comentei, né? Então, vou ver aqui, limite, quando t tende, vamos pegar aqui, quando t tende a 2, né, da expressão t ao quadrado menos t mais 1, tá? Então, só um comentário, né, pessoal? Quando o x se aproxima do 8, nessa expressão do limite,
a gente está aqui considerando, beleza, que o x ele nunca assume o valor 8. Beleza? Nunca assume o valor 8. E também estamos aqui considerando que 3x mais 1 nunca assume o valor 25. 25 é a resposta, né? É o nosso limite da função, mas apesar de ser a resposta desse exemplo, apesar de ser a resposta dessa questão, a gente não está dizendo que a função 3x mais 1 ela vai chegar no 25. A gente só está dizendo que a função 3x mais 1 ela tende a 25, à medida que o x tende a 8. Tá? Então, a gente não está dizendo que o x vai atingir o 8, mas ele está chegando próximo sempre, está milimetricamente aqui cada vez mais próximo. E 3x mais 1 também, milimetricamente ali, chegando próximo de 25. Tá bom? Mas nunca atinge nenhum nem outro. Então, vamos lá. Vou descer a tela aqui. E vamos para o nosso segundo exemplo de limites. Então, limite de t ao quadrado menos t mais 1 quando t tende a 2. Novamente, eu poderia ficar substituindo esse t por números próximos de 2, tanto pela esquerda, né, 1,99 pela esquerda, ou pela direita, tipo 2,1, 2,01, 2,001, bem próximos do 2, né? E ficar substituindo para tentar intuir, descobrir para onde vai essa expressão aqui. Para onde está se aproximando, para onde está tendendo essa expressão t ao quadrado menos t mais 1. Porém, nesse exemplo, a gente pode simplesmente e deve substituir todos os valores de t por esse número 2 que aparece aqui embaixo. Então, nós vamos ter aqui o 2 ao quadrado, menos 2, mais 1. Né? Então, isso aqui vai ficar 4 menos 2, 2. E 2 aqui, mais 1. Então, a nossa resposta aqui seria 3. Tá? Bom, um outro exemplo que aqui vai complicar um pouco mais, é quando t tende a 1, de t menos 1, colocar t ao quadrado menos t, né, sobre t menos 1. E nesse caso aqui, resolvendo pelo mesmo método anterior, nós vamos ver que tem um problema, né? Vai aparecer um problema. Ah, só um seguinte aqui. Quando você substitui o valor no lugar da variável, então você não coloca mais a expressão limite. Essa expressão limite aqui, quando t tende a 2, você não coloca mais aqui depois da igualdade. Por quê? Porque você já substituiu, né, o número aqui no lugar da variável, beleza? Bom, aqui eu também vou substituir a variável pelo número, como eu fiz nas outras questões. Aí eu não escrevo mais a palavra limite, né? Então eu já substituo direto, fica 1 ao quadrado menos 1 sobre 1 menos 1. Tá ok? Então isso aqui vai ficar 0 sobre 0. E aqui no cálculo de limite, a gente dá um nome para essa situação, né? A gente chama de indeterminação. Então, deu indeterminado não quer dizer que acabou o exercício, que a solução não existe. A solução pode existir, tá? Esse limite pode acontecer, pode existir. Esse limite aí, vamos ver como podemos nos livrar desta indeterminação aqui. Bom, então para a gente se livrar dessa indeterminação, a gente começa de novo aqui com esse limite. Nesse caso, vê que pode ser fatorado, simplificado, né? Bom, a gente pode ver aqui, pessoal, que o t ele pode ser colocado em evidência aqui no numerador. Então, eu vou repetir o limite. Aí eu escrevo o limite de novo, porque eu ainda não estou substituindo, tá? Eu estou simplesmente pegando essa expressão aqui de cima e colocando o t em evidência. Então, t ao quadrado menos t é a mesma coisa de t multiplicado por t menos 1, né? Por quê? Porque quando você faz aqui a distributiva, t vezes t volta aqui para o t ao quadrado, né? E t vezes 1 volta aqui para o t. Então, simplesmente você pega t ao quadrado menos t e coloca esse t em evidência. Bom, para fazer isso de uma forma fácil, como é que você faz? Você coloca o t aqui dentro, e aqui dentro você vai descobrir quais são os termos que ficam aqui dentro, né? Então, basta dividir a expressão anterior pelo t que está de fora. Então, vamos lá. T ao quadrado dividido por t, né? Se você fizer no rascunho, t ao quadrado dividido por t vai dar t. Aí você coloca lá dentro do parênteses. De novo, esse t aqui dividido pelo t que está de fora, é sempre dividido pelo de fora, né? Então,
t dividido por t dá 1. Aí você coloca aqui dentro dos parênteses esse 1, tá? Bom, colocando esse t em evidência, a gente ganha alguma coisa, né? Então, você veja, não substituir o t pelo 1 ainda, nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui. Não substituir por esse 1 que está aqui, por esse valor que está aqui. Então, por isso que eu repito o limite aqui, que eu não substituí ainda. Bom, agora também eu não posso substituir ainda, porque se eu substituir de novo, vai dar 1 menos 1, 0, sobre 0. Pode dar 0 em cima? Pode ter uma solução que seja 0? Pode. Né? Assim, se não tiver 0 embaixo, não tem problema dar 0 em cima. A resposta seria 0. Beleza? Pode dar o limite igual a 0, não tem problema não. O que está acontecendo nesse exemplo é que está dando 0 sobre 0. Porém, vocês estão vendo que esse t menos 1 aqui no numerador, ele coincide com esse t menos 1 do denominador. Né? E essa expressão aqui não é 0. Por que não é 0? Porque o t ele está se aproximando de 1. Esse t aqui não é 1. Lembra que eu falei que ele nunca atinge 1? Então, ele é próximo de 1. Então, isso aqui não é 0. Eu posso cortar com de baixo. 0 sobre 0 eu não posso cortar. Mas como t menos 1 não é 0, nem em cima e nem embaixo, né, pelo fato desse t aqui não ser exatamente igual a 1, então eu posso cortar o t menos 1 com t menos 1, fica só o t. Então, nesse exemplo, né, vai ficar limite. Deixa eu copiar aqui. Limite. Opa, sobrou o t. Então, cortei t menos 1 com t menos 1, sobrou o tzinho que estava ali em cima. Agora sim, né, pessoal? Bom, eu ainda não substituí o t pelo 1, tá vendo? Aqui eu tô adiando a substituição da variável pelo número, porque eu vi que ia dar problema, né? 0 sobre 0 em determinação. Então, adiando isso, eu deixei agora para substituir só no final. Agora sim, eu vou trocar esse t aqui por esse número que está aqui embaixo. Então, a resposta aqui, nesse caso, é 1. Aí você não coloca mais a expressão limite. E aqui a resposta é 1. Ok? Então, a gente tem que, de vez em quando cair numa indeterminação como essa aqui, nós temos, de vez em quando, que simplificar, fatorar, né? Lembrar do que é fatoração de polinômios, né? Estudar um pouquinho essa parte para poder atingir o seu valor e sair fora dessa indeterminação, driblar essa indeterminação aqui. Né? Existem vários tipos de fatoração. Né? Eu vou fazer mais um exemplo de fatoração para a gente fazer agora um exercício de limites laterais. Mas antes dos limites laterais, vamos fazer mais um aqui que envolve fatoração, tá bom? Vou pegar aqui t menos 2 e aqui em cima t ao quadrado menos 4 e o t aqui se aproximando de 2, tá bom? Nesse caso aqui, então, se você substituir direto, né, sempre a minha sugestão é que você sempre substitua a primeira variável pelo número que está ali embaixo, né? Por esse númerozinho que aparece aqui menorzinho. Então, t no lugar, 2 no lugar do t, 2 no lugar do t. Então, vai ficar 2 ao quadrado menos 4 sobre 2 menos 2. E aí eu não coloquei a expressão limite, tá vendo? Por que eu não pus a expressão limite aqui? Porque eu já substituí. Bom, aqui de novo, né, pessoal, vai dar 0 sobre 0. Uma indeterminação novamente. Então, não quer dizer que você tem que terminar o exercício. Né? Quer dizer que você tem que simplificar, fatorar, parecido com o exemplo anterior. No exemplo anterior, eu coloquei o t em evidência porque ele estava nos dois termos. Aqui eu não posso colocar o t em evidência porque ele não está nos dois termos. Então, aqui, o meu processo de simplificação, a minha fatoração tem que ser outra. Bom, eu ainda vou continuar com a expressão do limite. E eu vou fatorar aqui o numerador, né? Porque o denominador já está fatorado. Bom, t ao quadrado menos 4, né, pessoal? É a mesma coisa de t ao quadrado menos 2 ao quadrado. Opa, 2 ao quadrado. Porque o 4 é a mesma coisa de 2 ao quadrado, né? Então, eu vou copiar aqui de novo, já começando a nossa fatoração. E veja, você tem uma diferença, uma subtração de 2 quadrados, né? Toda vez que você tem uma diferença de 2 quadrados, você pode substituir por uma expressão. Né? Você pode fatorar a diferença de 2 quadrados por meio de um produto de duas expressõezinhas aí. Quais são essas expressõezinhas aí? Vai ser a base t mais a base 2, a soma das bases, né? Multiplicada pela diferença dessas bases, né? T menos 2. Então, o numerador todo eu pude substituir por isso aqui. Isso chama-se fatoração da diferença
de 2 quadrados. Então, por exemplo, se tivesse t ao quadrado menos 9, o 9 aqui seria 3 ao quadrado. Então, a base seria 3. Então, seria t mais 3, né? A base t mais a base 3, dessas duas potências, vezes a base t menos a base 3, né? A base dessas duas potências. Você fala, poxa, mas eu posso substituir? Será que realmente esse numerador ele é idêntico a esse numerador? Sim, né? Porque se você multiplicar aqui e fizer a distributiva, né? O famoso chuveirinho aqui, alguns termos vão se cancelar e quando você multiplicar e calcular, vai voltar aqui para t ao quadrado menos 4, né? Que é 2 ao quadrado aqui. Então, pode confiar que a diferença de 2 quadrados sempre você pode escrever como um produto, né? Uma multiplicação entre a soma das bases das potências vezes a diferença dessas bases dessas potências. Bom, mesmo assim, eu ainda não vou substituir todos os t's pelo 2. Por quê? Porque, de novo, vai dar 0 sobre 0. Né? Aqui, 2 menos 2, 0, vezes isso vai dar 0, e 2 menos 2, 0. Né? Então, não dá para substituir o t por 2 ainda, senão dá uma indeterminação novamente, 0 sobre 0. Bom, nesse caso, eu vou cortar o t menos 2 com t menos 2. O que é cortar aqui? Né? Quando eu corto um em cima e embaixo, significa que eu estou dividindo e dá 1. Né? Esse é o corte cima-baixo. O corte, quando você corta aqui lateral, um ao lado do outro, é porque você está subtraindo e dá 0. Mas quando você corta um número em cima e outro embaixo, você está dividindo e dá 1. Né? Então, t menos 2 dividido por t menos 2 dá 1. Então, corta aqui. Sobrou só o t mais 2, pessoal. Então, vamos colocar aqui o limite. Opa, t mais 2, né? Opa, de novo. Tem que ter o limite ainda, porque... Pronto, tem que ter o limite, porque eu ainda não substituí o valor de t. Agora sim, eu vou substituir o valor de t sem o medo de dar 0 sobre 0, né? Até porque esse denominador aí agora é 1. É uma constante igual a 1 no denominador. Então, 2 mais 2 é o resultado aqui do nosso limite, igual a 4. Tá bom? Bom, vamos fazer agora um exemplo de limite... Opa! De limite lateral. Vamos subir a tela aqui. Limites laterais. Bom, como eu já falei, né? Você pode pensar que esse valor de t está se aproximando de 2 aqui. Nesse caso, ele pode vir pela direita, 2,2, 2,1, 2, né? Pela direita aqui, ou pela esquerda, né? 1,8, 1,89, 1,9, 1,99. Quando é pela direita, significa que esse t é maior que 2. Pela direita é maior que 2. E pela esquerda significa que esse t é menor que 2. Né? Tem diferença? Nos exemplos anteriores, não, né? Aqui, tanto faz, pela direita ou pela esquerda, o resultado é o mesmo, né? Então, se o x aqui se aproxima de 8 pela esquerda, 7,9, 7,99, o resultado vai dar 25. Se for pela direita também, 8,2, 8,1, né? 8,01, não importa. No exemplo 2 também, não importa se é pela direita ou pela esquerda, o resultado sempre vai dar 1. Sempre vai dar 1. Nesse exemplo aqui de baixo, sempre vai dar 4, sendo pela direita e pela esquerda. E, bom, mas alguns limites, né, não dão o mesmo resultado se for pela direita ou pela esquerda. Então, vamos pegar aqui uma função que é a seguinte. É uma função definida aqui por duas sentenças, né? Vou colocar aqui x mais 2, aqui embaixo, x menos 7, x mais 2 quando x é maior ou igual a 9, não, maior ou igual a 2, e x menos 7 quando x é menor do que 2, né? Então, você veja que essa função aqui, deixa eu escrever melhor o que está pedindo aqui, porque senão vai dar um probleminha para a gente. Vou colocar isso aqui numa ênfase aqui de chaves, né? Aqui nas chaves, chave única à esquerda. Vou pegar essa função aqui e chamar de g de x, podia ser f de x também, né? E quero calcular o limite dessa função g de x, tá? Quando x tende a 2 aqui pela direita.
vamos supor, né? Aqui vou colocar um x, não é t mais, é x, né? Pela direita, então, eu coloco esse mais aqui só para dizer que estamos calculando pela direita, ou seja, o x é maior do que 2. Tá? Então, 2,1, 2,01, bem próximo do 2 aí. Bom, aqui nós temos a função g de x. G de x é igual a... Depende, né? Bom, se o x é maior ou igual a 2, a expressão é essa aqui, x mais 2. O valor da função muda, dependendo aqui do domínio da função. Né? Se no domínio o x for maior ou igual a 2, a função é x mais 2. Então, por exemplo, pega um x maior que 2 igual a 4. Então, a função vai dar 4 mais 2, 6. Agora, pega um x menor do que 2, sei lá, 0. Então, a função vai ser 0 menos 7, menos 7. Então, essa função é chamada definida por duas sentenças, né? Bom, e aí eu posso calcular o limite dela quando ela tende a 2 pela direita e quando ela tende a 2 pela esquerda, né? Eu estou calculando pela direita, então pus um sinal de mais aqui só para indicar que eu estou calculando pela direita. Esse mais aqui, ele não significa que o 2 é positivo, nem negativo, nem nada disso. Ele só significa que o x tende a 2 pela direita. E isso significa também que o x é maior que 2. Então, eu vou ter que pegar essa expressão aqui, x mais 2, né? Porque é a expressão que corresponde ao maior. Tá certo? Então, eu vou colocar aqui, limite, quando x tende a 2 pela direita, né, de g de x, só que nesse caso eu vou usar a expressão de cima, porque na expressão de cima é que tem o maior, né? Que tem o maior ou igual aqui. Então, esse aqui vai dar... Agora eu posso simplesmente substituir o x pelo 2, e aí nós temos o 4. Muito bem. Então, esse é o limite chamado limite lateral, né? Lateral à direita. Tá certo? Bom, aqui eu só quero observar o seguinte, que esse maior igual não influenciou, né? Esse igual aqui. Esse igual, ele pode ficar aqui, pode ficar aqui. Ele não influencia no cálculo do limite, né? Ele influencia no gráfico da função, ele influencia para calcular valores da função, mas para calcular limites, né? Esse igual, ele não influencia, ele pode estar aqui em cima ou aqui embaixo, tá bom? Agora, aqui seria assim, ó, calcule, né? Calcule o limite lateral seguinte, né? Lateral. Opa. Lateral seguinte. E aí, tá aqui, né? Letra A. É essa aí, né? Que a gente acabou de fazer. Agora, a letra B vai ser quando x tende a 2 pela esquerda. Vou pôr um menos aqui em cima, que é o modo como, classicamente, a gente chama um limite à esquerda. Não quer dizer que esse 2 é negativo, não quer dizer que esse 2 é nada. Só quer dizer que o x é menor que 2, tá, pessoal? Esse menos aqui, mas confunde mesmo achando que é negativo. Esse menos aqui pra gente, na expressão do limite, não vai significar menos, tá bom? Vai significar que a variável t, ou x aqui, né, no caso, ele se aproxima de 2 pela esquerda. Ou seja, o x é 1,8, 1,9, 1,99, 1,9999, vai se aproximar de 2 pela esquerda, tá? Por números menores do que 2. Menores, né? Eu apaguei a questão, né? Parece? Bom, vou copiar a resposta da primeira aqui e fazer a segunda aqui, né? Bom, agora sim. Bom, esse negativo aqui não é negativo, né? Significa que o x tende a 2 pela esquerda, ou seja, significa que o x é menor do que 2, e pelo fato, então, do x ser menor do que 2, o menor está aqui, né? Na segunda sentença, poderia estar na primeira, aí eu pegaria a primeira. Mas como está na segunda sentença, o menor, eu pego a segunda sentença, x menos 7, para o cálculo, né? Para o cálculo desse limite aqui. Então, nós temos x menos 7, né? X menos 7, então nós teremos aqui 2 menos 7 como a resposta da nossa questão. Então seria menos 5, tá? Bom, pessoal, aqui eu poderia fazer a letra C pedindo o limite simplesmente sem ser lateral. Ou seja, o limite quando x tende a 2.
tá? E aí, quando você tem uma função dos exemplos anteriores, você simplesmente calcula o limite quando x tende a 2 normalmente. Mas quando você tem uma função definida por duas sentenças, né? Para você calcular o limite quando x tende a 2, é obrigatório calcular o limite quando x tende a esse 2 aqui, né? Geralmente, né, pessoal, quando você tem duas sentenças, aqui x maior ou igual a um número e x menor que esse número, aqui no caso é o 2, aqui ele vai pedir quando x tende a esse número, tá? Quando x tende a esse 2, que é o mesmo 2 que está aqui, tá bom? Então, por exemplo, se aqui fosse 1 em 1, com certeza ele ia pedir aqui 1 em 1. Ele poderia pedir o 2? Poderia, né? Então, se ele pedisse aqui, por exemplo, vamos supor aqui um negócio, vamos supor que ele pede quando x tende a 2, quando x tende a 8. Mas aqui não é 8. Aqui é 2 e 2. Mas quando ele pede quando x tende a 8, aí você olha, esse 8 é maior ou menor que 2? O 8 é maior que 2. Já que o 8 é maior que 2, né? Já que o 8 é maior que 2, eu vou usar essa sentença de cima, que corresponde ao maior. Se o maior tivesse embaixo, eu usava a sentença de baixo. Então fica 8 mais 2, 10. Tá? Então seria 10 aqui quando x tende a 8. Você usaria essa expressão aqui, porque o 8 é maior que 2. Então, por isso que fica fácil. Então, assim, ele geralmente, os exercícios, o mesmo número que está aqui, ele coloca o número que está aqui. Né? Então, aí ele vai ter que saber se é pela direita ou pela esquerda. Se for pela direita, usa a sentença de cima, né? Nesse caso, porque o maior está em cima. E se for pela esquerda, usa a sentença de baixo. Nesse caso, porque nesse caso o menor está embaixo. O que eu estava falando é que agora o cálculo do limite quando x tende a 2, né? E numa função de duas sentenças, você tem que calcular obrigatoriamente os limites laterais, tá, pessoal? Então, quando x tende a 2, eu não sei se é pela direita ou esquerda. Você calcula os dois limites. Esse limite aqui, quando x tende a 2, ele só vai existir quando os dois limites laterais calculados na letra A e na letra B forem iguais. Então, se esse resultado aqui tivesse sido igual a esse resultado aqui, por exemplo, 9, 9, então esse limite quando x tende a 2, você diria que ele vale 9, tá? Porque o limite, ele só existe quando os limites laterais existem e coincidem, né? Coincidem. Nesse caso aqui, poderia ser, se fosse 9 e 9, a resposta seria 9. Se fosse 10 e 10, a resposta seria 10. Tá? Mas aqui, nesse caso, como os limites laterais eles não coincidiram, não foram iguais, então a gente diz que os limites laterais existem, o limite pela direita é 4 e o limite pela esquerda é menos 5. Mas a gente diz que o limite quando x tende a 2, né, o limite normal, sem ser lateral, simplesmente o limite, ele não existe, porque os limites laterais deram valores diferentes. Então, esse limite aqui, a gente diz que não existe, pois os limites laterais não existem. Ok, então, o que nós vimos hoje? Nós vimos hoje o conceito de limite intuitivo, né? Pegando aqui valores próximos e vendo para onde vai a expressão. Aí, então, a gente viu que nos exemplos mais simples, você simplesmente substitui, né, a variável pelo número, substitui e calcula o limite, tá certo? Aqui nós vimos exemplos que precisa fatorar antes, para não dar 0/0, né? Você fatora, nesse caso aqui dá para colocar o t em evidência, cortar os de baixo, depois no final substitui. E nós vimos aqui também que outro tipo de fatoração, né? Um outro tipo de fatoração em que você não coloca em evidência, mas você transforma aqui uma diferença de quadrados no produto da soma das bases das potências pela diferença dessas bases das potências, depois cancela, continua a escrever limite, aí depois quando você substitui a variável pelo número, não coloca mais a expressão limite, né? Então, enquanto você não substitui, tem que colocar essa expressão limite, mas quando você substitui, não coloca, e coloca a resposta aqui. Vimos também limites laterais, quando x tende a 2 pela direita, por exemplo, quando x tende a 2 pela esquerda, né? Quando x tende a 2 pela direita, a direita é indicado por esse sinal de mais, significa a direita, ou seja, significa que o x é maior do que aquele númerozinho, então você tem que usar essa expressão correspondente a maior. Lembrando que esse igual, ele não influencia no cálculo do limite, esse igual poderia estar aqui, poderia estar aqui. E também, se o maior tivesse embaixo, você teria que pegar a expressão de baixo, né, se for pela direita. E aí vimos também o limite pela esquerda. O limite pela esquerda é quando o x é menor, então esse menos não é negativo, tá, gente? Só quer dizer que é menor que 2. Então, o x aqui é menor que 2, está se aproximando de 2, mas por valores menores, 1,8, 1,9, 1,99, beleza? Vimos que quando é nesse caso, pela esquerda, você pega a expressão correspondente ao que tem menor aqui na função, né, e substitui.
Vimos também que o x ele nunca chega exatamente a esse número, seja no limite normal, seja no limite lateral. O x ele só está se aproximando. A expressão também, a função também nunca chega ao resultado que deu aqui. O resultado é 4, esse 4 não quer dizer que a expressão chegou nesse 4, né? Isso quer dizer que a expressão está se aproximando desse 4, tá bom? E a gente viu também que o limite, quando x tende a um número, né? Quando a função é definida por duas sentenças, então esse limite ele só existiria, né? Se os limites laterais à direita e o limite lateral à esquerda fossem iguais. Aí sim esse limite aqui existiria e seria igual a este valor, tá? Seria igual a este valor, tá bom? Então é isso, essa foi a introdução, né? E foi também o conceito intuitivo de limites e de limites laterais, tá certo? E também aqui vimos alguns exemplos de como resolver esses limites de funções, ok? Então, no momento é isso, até a próxima, até mais.